Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Mais um bate-papo inclusivo. Hoje com a especialista Renata Rossi. Vai ser muito bacana. Nesse momento, iremos ficar um tempinho aguardando os colegas entrarem, os amigos entrarem. O áudio tá ok, pessoal? Eu tô pertinho do computador aqui para conseguir ver melhor, né? Ver melhor aí a os comentários. Deixa eu ver aqui. Esperando a nossa colega Renata entrar para convidá-la para participar. Deixa eu ver aqui. Como que eu vou fazer? Então, pessoal, hoje vou começar a conversar um pouquinho até a Renata entrar. Nós vamos falar sobre a questão da não aderência, né? O tema da nossa live de hoje é o desafio da não aderência ao ensino remoto. É um assunto que nos preocupa bastante nesse momento, na evolução aí do período de distanciamento social e a questão do ensino remoto, né? É uma questão que nos preocupa, os professores, gestores, dos diversos segmentos. Então a gente está aguardando nesse momento que os colegas entrem e ao mesmo tempo aguardando aqui para nossa colega Renata Rossi, especialista da educação especial, entrar aqui na nossa live para participar desse bate-papo tão especial de hoje. Vou ver se eu consigo conversar com ela aqui pelo WhatsApp. Só mais uns momentinhos. Ando aqui. Não estou conseguindo. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui para trazer a nossa colega, a Super Renata Rossi, para conversar com a gente. Tão ansioso com essa live para conversar com a Renata. Também. Espera só um momentinho, pessoal. Tô aqui conversando com a Renata, que ela vai conseguir entrar, viu, pessoal?
Mas é o tempinho dos colegas entrarem. Peço um pouquinho da paciência de vocês, tá bom? Que a gente vai se acostumando a essas novas tecnologias e vai se reinventando todos os dias, né? Guardando. Mas boa noite, Maria Eugênia, a Érica, a Roque, a Aline, a Maria Cláudia Peloja, boa noite. Boa noite a todos. Vai ser um bate-papo bem gostoso, bem bacana e muito especial, né? Porque o bate-papo inclusivo, pensando em auxiliar os colegas, sermos auxiliados à medida que as reflexões aconteçam, não é? Então, a questão do bate-papo inclusivo está gerando frutos bem positivos. Pensando em auxiliar os colegas, sermos auxiliados à medida que as reflexões. Oi, Renata. Boa Oiê, tá me noite. escutando? Tudo bem? Vou dar uma ajeitadinha aqui na câmera Vou para eu não arrumar ficar aqui que só. no Note não deu. Ah, mas é assim, a gente vai se adaptando, vai conhecendo essas novas ferramentas, né? E a gente vê a melhor forma de conseguir lidar com elas. Mas fiquei feliz que deu certo. Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo inclusivo, Renata. Seja muito bem-vindo a todos, né? Vão entrando, compartilhem com os colegas no Facebook de vocês, para que tenham o alcance do maior número de professores, de famílias, de pais possível do nosso bate-papo inclusivo, porque o intuito é que possamos refletir. Não temos a resposta, né? Não temos a resposta para toda a diversidade da comunidade escolar, das realidades de cada unidade escolar, e mesmo dentro de uma unidade escolar existem inúmeras realidades que as famílias estão enfrentando. Então, esse momento é de reflexão. Então, esse bate-papo com a Renata Rossi, eu estava numa expectativa muito grande, da competência, do profissionalismo e da dedicação da Renata com os nossos alunos da educação especial e os nossos alunos com dificuldade de aprendizagem, no contexto inclusivo como um todo, né? De todos os alunos, no contexto inclusivo. Então, seja bem-vinda, Renata. Então, para quem não me conhece, sou o professor especialista Raul Miranda, né? Sou pedagogo de formação, pós-graduado em educação especial, com ênfase em deficiência intelectual, em autismo, pós-graduando em análise do comportamento aplicada à pessoa com deficiência intelectual e à pessoa com autismo, tá bom? Então, um pouquinho sobre mim, sou professor de duas redes de ensino, municipal e estadual, duas realidades diferentes e iguais ao mesmo tempo, né? E também leciono no Centro Educacional Érica Lima, na formação de professores na área da educação especial e inclusiva. Um prazer conhecer a todos e aos colegas que estão nos ouvindo, um grande abraço, viu? É muito bom tê-los aqui. Agora falar um pouquinho de você, Renata, para quem não te conhece. Bom, eu sou Renata Rossi, prazer estar aqui com vocês. Muitos colegas nossos aí, né, acompanhando esse bate-papo. Quero me apresentar, então eu sou Renata Rossi, eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com educação especial e inclusiva e foco também na especificidade de educação de surdos. Trabalho como formadora, né, em uma rede na área da educação especial e inclusiva, em especial com os intérpretes de Libras, né? Trabalho
há 11 anos com educação especial e em foco também na educação de surdos. Então, assim, é um prazer estar aqui com o Raul, um grande colega, né, de trabalho, e falar um pouquinho com vocês aí as nossas reflexões, as nossas ideias com relação a esse tema tão importante, né, e urgente para nós da educação especial inclusiva. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Também sou professora universitária nessas áreas e vamos iniciar o nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda, Renata, mais uma vez. E todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, nos apresentamos e daremos início ao nosso bate-papo inclusivo de hoje, né, que é o desafio da não aderência ao ensino remoto, estratégias para engajamento das famílias. Mais uma vez, deixando claro a todos, não temos respostas, mas temos reflexões, né? Temos pensares, estratégias que já foram colocadas em prática e outras que ainda se estão no processo reflexivo e desejamos que auxilie a todos. Bom, nesse primeiro momento, deixa eu dar um pouquinho da questão do barulho. Tá aí também? Ouvindo, pessoal, um barulho? A gente tá. Eu estou escutando a repetição do seu computador. Eu acho que nós dois que estamos, Não, né? O pessoal acho que não escuta, porque é o delay, né? parou. Desculpa, pessoal, mas nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco, fazer uma retrospectiva desde o início do distanciamento social até o momento em que estamos, né? Como que foi, tanto para a Renata quanto para mim, enquanto professores, a Renata na realidade de professora formadora, na minha realidade de professor da sala de atendimento do educacional especializado, mas os dois na perspectiva da educação especial e inclusiva. Como que foi para você, Renata? Então, a gente fazer essa, né, uma retrospectiva e pensar como é que foi no primeiro momento para nós, né, toda essa organização nesse cenário novo que se instalou, né, para nós. Acho que o primeiro impacto com o professor de sala de aula, de se adaptar, né, de verificar que agora a realidade é de trabalhar com o ensino e aprendizagem de modo remoto. Mas como é que a gente vai fazer isso? Com que diretrizes? Com que orientações? Né? Como que a gente vai? E aí a gente chega até o nosso aluno, público-alvo da educação especial. Como é que nós vamos fazer com os nossos alunos? Né? Como é que vai chegar esse material para o aluno? Aquele aluno que não tem acesso aos recursos físicos, como é que vai ser feito? Como que nós vamos chegar até aqueles que não têm muitas vezes a condição de fazer a impressão do material? Foi material adaptado? Vai ser material adaptado? Então, assim, a gente teve esses questionamentos lá no início, né? Então, foram questionamentos pertinentes para que a gente pudesse se organizar e verificar como é que a gente ia fazer esse atendimento, né? E chegar aos nossos alunos público-alvo da educação especial. Então, acho que foram vários questionamentos, nossos professores da educação especial inclusiva. A preocupação nossa, sempre o foco é o nosso aluno, né? E como é que a gente ia alcançar esse aluno? De que forma? Vai adaptar? O professor do AE vai fazer individualmente essa mediação? Não vai? Né? Isso eu estou falando da realidade de todos, né? De todas as redes. Da questão de organização mesmo. Como é que a gente ia fazer naquele cenário? Era tudo muito novo, né? Então, com relação ao aluno, né, que não tem uma deficiência que a gente pudesse ver, mas tem as necessidades educacionais. Então, quando chegou, né, na discussão da educação inclusiva, especial e inclusiva, esses questionamentos eles foram pertinentes para delinear até onde nós estamos hoje. A gente está atingindo 100%? A gente sabe que não está.
A gente está no caminho, é isso que a gente tem que pensar, né? E ir galgando mesmo, porque nós estamos num movimento em que a gente organiza o hoje para amanhã, né? Então a gente acaba organizando, as demandas elas vão acontecendo no dia a dia, talvez em cima do processo ali que a gente está de mediação com o aluno, e a gente precisa dar conta disso, a gente precisa ajustar, adaptar, né, a tudo isso para que chegue ao nosso aluno. Então, a escola, de uma certa forma, agora ela está dentro da casa do nosso aluno com necessidade especial. E aí isso implica vários aspectos, né? Então, eu, Renata, formadora, verificando todo esse processo desde o início, essa observação, é de que o professor, ele tem, acho que talvez, assim, é o herói também desse movimento, porque em que nós estamos, porque o professor, ele tem se adaptado, ele tem colocado toda a sua dedicação e amor pela educação especial, inclusive em prática, né? Tem criado muitas coisas, muitos materiais, tem iniciativas, assim, fenomenais, e o focando naquilo que a gente sempre fala, né, Raul? Do simples, né? Então, indo do simples, e a gente alcança a funcionalidade para essa criança, talvez algo muito mais significativo, né? Então, a gente vai sempre nesse caminho, está indo por esse caminho, mas todo dia a gente tem que lembrar que a gente está ajustando para amanhã. Ai, perfeitas suas colocações, Renata. Muito obrigado mesmo, conseguiu delinear aí a questão desse processo desde o início do distanciamento, numa perspectiva que é integrante de uma equipe técnica e também da realidade dos professores e que atuam nas unidades escolares. Então, muito obrigado por compartilhar essas informações conosco, que ajuda tanto a mim quanto a outros colegas a questão de pensarmos que estamos fazendo juntos, né? Estamos construindo a todo momento um caminho para o nosso aluno público da educação especial e inclusiva. Na minha realidade, no momento do distanciamento social, foi, como todos os professores ou todos os profissionais da educação, de procurar o como vai ser, como faremos, né? Como faremos, como será o atendimento, será que iremos conseguir, será que daremos conta, a questão da preocupação com as ferramentas que iremos utilizar, qual seria o melhor, qual não. E além disso, lá já para meados de abril, a questão da ansiedade, né? Já começou a aparecer a questão da ansiedade, quando o trabalho não conseguia alcançar a todos, porque a expectativa era que chegasse a todos, que todos estivessem participando, mas que sabemos que não existe, não que não exista, mas é muito difícil essa participação de 100% diante das realidades existentes dentro do município, de uma rede de ensino, não só na nossa realidade, mas de todas as redes de ensino. Então, no mês de abril, foi a questão mais da ansiedade, trabalhar essa ansiedade em relação aos atendimentos dos nossos meninos e meninas com deficiência. Já para o mês de maio, a preocupação daqueles que não participavam das atividades, ela ficou mais evidente, né? Porque já tínhamos, no meu caso, eu já tinha conseguido delimitar de que forma o atendimento iria acontecer, qual a ferramenta que iria ser utilizada, como que faríamos esse atendimento, a rede já tinha se organizado em relação aos dias de atendimento, horários de atendimento, então a organização estava toda pronta, e aí a hora de promover essas situações, e algumas famílias não davam retorno, isso ambas as redes,
aconteceu isso às vezes eu afio. E aí começou esse meu dilema em refletir dia Raul, após acho que dia. ficou mudo. O pessoal está falando que ficou mudo o som. Melhorou? Voltou? Voltou, pessoal, para vocês? Deixa eu ver aqui. Voltou? Você me escuta, Raul? Escuto. Ah, tá. Pessoal, responde pra gente se vocês conseguiram, se melhorou o som. Ah, voltou. O pessoal Ah, respondeu que voltou. desculpa, pessoal. Mas, obrigado, viu, Renata? Obrigado, pessoal. Em relação ao que eu estava falando, então, abril foi mais a questão da ansiedade, do como estava todo aquele andamento, toda aquela energia que desse tudo certo. Aí, quando chega já para maio, a questão da preocupação com os alunos que aparentemente não aderiram ao ensino remoto, né? A preocupação de que o atendimento chegasse a todos, que ninguém ficasse de fora, né? Então, as minhas reflexões, os meus esforços estavam voltados para essa questão da minha preocupação em relação às crianças das famílias que não davam as devolutivas em relação às atividades propostas, às situações de aprendizagem propostas, né? Então, foi nesse cenário que eu passei até esse momento e encontrei no nosso bate-papo, inclusive, momento para parar, refletir e formarmos construções colaborativas em relação a tudo isso que estamos vivenciando e vivendo juntos, construindo juntos. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Tá tudo certinho. Tá um piadinho, eu não sei se vocês estão escutando. Abaixa o seu som para verificar se é o seu som que está interferindo. Pode ser. Estão me ouvindo normal? Isso, Me ouvindo melhorou. bem? Melhorou. Ah, eu acho que é isso. É. Melhorou? Eu acho que era a altura da chamada do celular. Desculpa, pessoal. Mas nesse momento agora, a gente vai conversar um pouquinho para iniciar a questão dos pensares, da reflexão da não aderência, porque é uma questão para ser refletida. Porque é um assunto novo e como nós conseguimos delimitar a questão da não aderência. Quando a família não aderiu? Quando é o momento da gente definir? Não houve aderência. Então, temos que parar para refletir sobre esse assunto. Então, agora, pedir para a Renata falar um pouquinho em relação a isso. Quando, no seu ponto de vista, Renata, que a aderência, a não aderência da família é de fato percebida, né? Em que momento que podemos, no seu ponto de vista, alegar, não, essa família não aderiu ao ensino remoto? Bom, nós, assim, a gente observa, né, e principalmente o professor que está próximo ali da educação especial inclusiva, essa não aderência, né, no sentido de que não há esse feedback com relação a essa mediação que está sendo proposta, mas eu acho que a gente precisa investigar essa não aderência, né? Eu acho que aí o engajamento, ele entra em cena. Como é que está se dando essa dificuldade com relação ao ensino remoto, né? O que está acontecendo que não está acontecendo essa não aderência? É algo relacionado à questão, às vezes, tecnológica, de acesso à tecnologia, acesso à informação, à própria internet, né, sinal da internet. Então, a gente precisa verificar de onde vem, né? Por isso que é importante esse engajamento e esse acolhimento da família, dos nossos alunos com necessidades especiais.
Por quê? Porque cada realidade é uma. E cada não aderência, eu vejo que tem um contexto, né? E que esse contexto ele precisa ser investigado por nós. O que está acontecendo? É nessa questão mais relacionada a recursos? O que é que a gente pode fazer com relação a isso? Investigando, verificando, a gente vai poder demandar isso para quem pode auxiliar nesse sentido. A não aderência já é de uma outra demanda. Por quê? Porque às vezes a questão da aderência ela está em a família não conseguir realizar dentro daquele período, daquele horário estabelecido, daquele tipo de organização estabelecida para realizar essa mediação, né? Então, a família, gente, muitas vezes ela não está preparada para isso. Como eu falei lá, nós entramos na casa, né? Então, a escola está lá dentro de casa. E os pais familiares responsáveis das nossas crianças, eles estão tendo que se organizar. E isso demanda um certo tempo mesmo de organização, né? Olha nós, olha vocês, professores, o quanto que vocês estão se organizando na rotina diária de vocês, entre trabalho, né, entre a sua vida profissional e financeira, né, entre a rotina de ensinar seu filho e participar da vida escolar de seu filho de modo remoto agora. Então, esses aspectos nós precisamos investigar enquanto profissionais, porque muitas vezes o impacto ali para a família, ele ainda está sendo processado, né? Ele ainda precisa ser adaptado na rotina daquela família. Então, antes as nossas crianças elas estavam numa rotina escolar, presencial, os professores de apoio à educação especial inclusiva estavam lá, e de repente tudo isso mudou para nossa criança, né? E aí a gente tem dois olhares aí com relação à empatia. Um para os nossos alunos, que como é que vocês fazem uma reflexão com relação a esse olhar deles, para tudo isso que está acontecendo, né? E aí a gente tem todas as necessidades dos nossos alunos, né? E aí o outro olhar de empatia é com relação a essa família. Como é que essa família está vendo esse processo que se apresenta para eles de educação remota? Como é que está organizado? É um horário que essa família pode? É um horário em que está estabelecido, mas essa família vai ter alguém para, né, ajudar? A gente tem famílias que os pais eles precisam de muitas orientações e mediações para realizar isso, com executar aquilo que você está querendo com relação às atividades que você está propondo, para realizar, para executar com o filho, né? E nós temos que lembrar que as deficiências, né, elas têm aí as questões de necessidades que muitas vezes os pais eles precisam de orientação do especialista. E que nesse momento, para alguns, tem o contato remoto com os especialistas, e aí eu digo da parte clínica, né, que é crucial para o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, tem a orientação, às vezes, especialista remotamente, e outros que não estão tendo, né? E aí, essa família, ela está a cargo de tudo isso, gente. Então, esse olhar, essa empatia para a visão do nosso aluno para tudo isso, ela é importante, que a gente se, né, pense como é que ele está lidando com tudo isso, e o olhar com relação ao familiar, como é que ele está recebendo isso, quais são os aspectos que estão aí impactando nessa não aderência, né? E quando a gente faz essa investigação, a gente tem que lembrar que nós não conseguimos resolver tudo sozinho enquanto professor lá, que a gente tem uma rede de apoio atrás da gente e que a gente precisa buscar, e que a gente precisa notificar, a gente precisa compartilhar para que a gente possa levar esse material impresso até o aluno que não consegue ter esse acesso, fazer a mediação de alguma forma com o adulto, com o familiar, que possa executar com aquela criança, e aí pensar que essa mediação, ela é, né, única. Por quê? Porque os nossos alunos, cada um é cada um.
e cada um tem uma necessidade e tem um contexto e que precisa ser mediado, né? Então, os nossos professores, eles sabem dessa questão única de cada criança. Então, quando a gente pensa nessa questão de aprendizagem remota, né, do ensino remoto, a gente logo pensa na palavrinha mágica, colaborativa. Por quê? Porque o nosso trabalho, nesse momento, nesse cenário, ele é colaborativo. Sozinho a gente não consegue resolver nada, né? Porque nós estamos frente às necessidades. As necessidades que antes, lá no presencial, elas já estavam postas, agora no ensino remoto, elas precisam ser asseguradas. Então, é uma realidade totalmente impactante, diferente para o nosso público, mas a gente precisa resolver essas arestas com relação às crianças da educação especial inclusiva a ter acesso inclusivo ao ensino remoto. Ai, muito obrigado, viu, Renata? Muito obrigado mesmo. Tocou num assunto muito importante, que é a investigação, né? O que está acontecendo, né? Porque a partir do momento que sabemos a realidade que a família está enfrentando, a realidade desta família, nós conseguimos traçar, né, melhores caminhos, melhores estratégias e estratégias que condizem com a realidade daquela família. Mais uma vez, lembrando a questão, atingir 100% é o nosso desejo, porém, existem a diversidade. É a diversidade e sozinhos não conseguimos atender a todos dessa maneira, quando há esses impedimentos. Mas nós conseguimos investigar, orientar e fazer tudo da melhor forma para todos, não é? Nas minhas anotações, eu estou com umas colinhas aqui, porque o assunto é longo, eu estou com algumas colinhas. Em relação a quando perceber, né? Algumas realidades pode ter acontecido até mesmo da verbalização. Não irei fazer, né? Isso é uma constatação de não aderência, mas mesmo assim cabe a investigação. O porquê será que está se negando, né? E a partir do momento da negação da família em relação à educação da criança, estão me ouvindo bem? Começou a travar aqui. Tá? Então, quando há essa negativa verbalizada da família, se tiver como evidenciar e automaticamente repassar ao seu superior, né? Porque na verbalização de que recusa esse atendimento, isso precisa ser registrado e repassado ao seu superior imediato para que seja analisado quais estratégias a serem tomadas com esse caso em específico. Mas, quando há verbalização, sim, concretiza a não aderência ao ensino remoto. As demais questões, no meu ponto de vista, nós não conseguimos delimitar se essa família não aderiu ou aderiu, né? Mesmo aquelas famílias que não respondem às suas chamadas, que você liga, não atende, ou que você manda mensagem no aplicativo de mensagem instantânea e não te responde, né? Porque se você fazer uma busca em relação aos outros professores, pode ser constatado que está tendo dificuldade para realizar as atividades. A família está tendo dificuldade de realizar as atividades de ensino remoto, mas estão realizando, né? Aos poucos, mas estão realizando diante da sua realidade. Então, a questão da não aderência é o momento da gente refletir. Porque, na maioria das vezes, como a Renata falou, essa palavra impactou para mim. A investigação. Vai depender de nós investigarmos o que está acontecendo a cada caso. Né? Falando da minha realidade, no momento em que eu achei que eu não estava conseguindo, em alguns casos que não estavam aderindo ao ensino, eu fui perceber que estavam aderindo sim,
só que de uma outra forma. E aí eu modifiquei a forma do meu trabalho para conseguir atingir as minhas crianças do atendimento. Então, a forma do trabalho que ficou diferente, né? E também não queria dizer, como antes eu poderia achar que as famílias não tinham aderido, mas não, tinham sim. Estavam todos em processo de realização de propostas de aprendizagem, de situações de aprendizagem, com os diversos profissionais da escola, né, da unidade escolar, e coube a mim modificar a minha forma de trabalho, né? Então, o levantamento desses alunos, dessas crianças, que não, as famílias não estão correspondendo da forma em que esperamos, o principal é que conversemos com o nosso grupo de professores envolvidos, que nós, a Educação Especial e Inclusiva, fazemos parte de um grupo, né? Nós temos que fortalecer esse vínculo com os professores das salas regulares. Isso é muito importante para a atuação da Educação Especial e Inclusiva, né? E a gente conseguir ter também esse olhar do nosso aluno de uma forma global, com vários olhares, várias realidades, e aí sim a gente construir a realidade daquele caso, né? Não aderiu, aderiu, o que nós podemos fazer para alcançar a essa família? Será que está tendo acesso à internet? Será que tem acesso à internet, tem aparelho, mas tem muitas crianças em idade escolar para usar o mesmo aparelho? Será que está trabalhando fora? Então, isso a gente vai continuar falando no próximo tópico dos possíveis motivos em relação à não aderência, tá bom? Que já vamos passar agora para continuar. Quais as possibilidades, Renata? E falamos quando nós vamos medir, né? Não aderiu ou aderiu ao ensino remoto. E aí chegamos num consenso muito bacana, que é a questão de que cada caso cabe uma reflexão e é muito difícil a gente conseguir determinar a não aderência, porque vai depender da realidade daquela família e cabe a nós, de alguma maneira, intensificar a comunicação com essa família para descobrir o que é que está acontecendo, para podermos mudar a nossa forma de trabalho, modificar no que for necessário para alcançar essa família, para alcançar esse aluno, que é o nosso maior objetivo, não é? E agora, nesse momento, para a gente falar um pouquinho o que pode, os motivos para essa dificuldade, a adesão ao ensino remoto, no seu ponto de vista. Tá, joia. Só vou dar um recado para os surdos que estão me mandando mensagem. Peço desculpa, mas depois que terminar, eu vou pegar o vídeo, vou fazer a interpretação e colocar no Face meu e do Raul, tá bom? Peço desculpa que as duas línguas a gente não consegue fazer aqui e não tinha um espaço para o intérprete, tá bom? Meu irmão Rodrigo tá bravo comigo. Desculpa, mas Deus, depois eu vou fazer, tá bom? Prometo. Bom, pensar nesses aspectos, não adianta, Raul, onde eu vou, alguns vão comigo. Mas é ótimo, né? Renata, é que aqui a gente não conseguia fazer, né? Porque aqui só cabem duas janelinhas, né? Mas eu vou organizar, pode ficar tranquilo. Quando a gente pensa nessas questões de possibilidades, né? E também assim, de motivos dessa não aderência, com tudo isso que a gente já fez aqui de reflexão em tão pouco tempo, né? Eu penso que a não aderência, eu profissional vejo como um espaço de conquista. Eu não vejo como dificuldade para eu profissional na minha frente. Eu não vejo como dificuldade. Eu acho que a gente tem que mudar essa visão e verificar que é um espaço de conquista que eu tenho,
que galgar, que eu tenho que buscar, né? Esse familiar. Todos esses motivos que a gente delineou com relação à não aderência da família, se não for de cunho com relação às questões de recursos, que aí a gente vai precisar de, né, demandar isso para uma outra, né, para o apoio nosso de rede, eu acredito que a gente possa, sim, alcançar esse espaço com uma certa mediação e engajamento. Então, quando a gente começa lá a ter o contato com esse familiar, com esse pai, com esse responsável, a gente vai percebendo que ao longo da comunicação, a gente vai conseguindo um pouquinho mais a cada dia, né? Então, a gente consegue no primeiro contato fazer uma orientação da rotina da criança, né? Porque esse pai, esse familiar lá, ele tá precisando disso no momento. Então, assim, organizar a rotina. Antes, meu filho tinha uma rotina organizada lá presencialmente. E agora mudou e eu preciso continuar fazendo uma rotina dessas crianças, né? E aí eu sei que vai ter o ensino remoto, que vai ter a mediação nos horários que está delimitado, mas que já está, né, estabelecido. Mas o que acontece nessa rotina, nessa aderência, né? Então, muitas vezes, esse contato do especialista com a família, ele inicia assim, para ter um engajamento maior lá na frente, muitas vezes desse primeiro contato, vamos organizar a rotina, olha, para a rotina pode fazer isso, a gente pode colocar isso, então a gente pode fazer jogos, tem brincadeiras que você pode fazer junto com ele, com relação à comunicação. Renata? Deixa eu ver aqui. Oi, pessoal. Acho que a Rê teve um probleminha, Renata Rossi, tá? Mente. Ela deve voltar, tá? Mas enquanto isso, eu vou continuando a conversar com vocês, esperar ela entrar. Acho que ela já entrou, deixa eu ver. Vou adicionar, tô adicionando. Nesse momento a gente tá. Renata vai continuar abordando a Oi, questão da não cortei. aderência e os motivos. Imagina, Alguém acontece. ligou para mim aqui, daí na hora que eu fui fechar a ligação, eu sumi. Então, continuando, essa questão da aderência, quando eu vou lá, faço esse primeiro contato com os pais, que é um trabalho de formiguinha, diariamente, a gente sabe disso, né? Que é uma conquista a cada dia. Feito isso, a gente vai conseguindo conquistar esse espaço, né? Então, por isso que eu digo que é um espaço de conquista do professor, seja o professor especialista ou o professor de sala. Porque o nosso aluno, ele não é só da educação especial, ele não é só do professor especialista, ele não é só do intérprete, ele não é só do transcritor, né? Ele é da escola, ele é de todos aqueles profissionais da educação envolvidos com a educação das crianças, né? E aí não é só o aluno com deficiência, né? Todos. Então, por que é que muitas vezes a gente tem que especificar os nossos alunos, né? A gente não precisaria, mas sentido, nesse sentido, a gente precisa, né, dessa aderência, talvez de um modo mais gradativo. É um espaço de conquista para eu, professor da educação especial, profissional da educação especial, para conquistar, né? Então eu vejo como esse espaço de conquista aos pouquinhos, mas isso vai evoluindo. Eu digo isso porque eu já percebi isso com relação ao trabalho
dos professores que eu acompanho, intérpretes de Libras. Então, no início, tudo isso que você falou, da questão da gente se frustrar, porque a gente está, né, tá ali, você pensa naquela atividade para o aluno, você adapta, você pega vídeo, você grava vídeo, você faz tudo aquilo, e aí você encaminha e a resposta não vem. Né? Não vem, professor, talvez naquele momento que você queria, naquele dia, como o Raul falou. Talvez não venha no imediato, porque nós, professores, somos assim, né? A gente fica ansioso, a gente faz o melhor e a gente já quer a devolutiva. E aí a gente precisa trabalhar com a nossa expectativa, né? De que às vezes não vai vir imediatamente. Mas não quer dizer que a família não está fazendo. Talvez tenha um dia específico para fazer com aquela criança, né? Na rotina, todos esses aspectos que a gente falou que vai impactar para a família. E depois isso vai acontecer, vai chegar em um determinado momento. E fora isso, a gente tem que lembrar que no presencial as nossas crianças têm o tempo delas. E agora no remoto, gente, elas também têm o tempo delas, porque impacta em ter um adulto junto, alguém junto com essa criança, né? Para receber todas essas orientações e fazer junto. Então, mediando. Então, a gente precisa compreender essa rotina. E eu vi que, aos poucos, as professoras, né, e eu compartilhando, e a gente trabalhando essa frustração, essa ansiedade. E logo depois, quando tiveram a primeira devolutiva, pronto. Aí já vieram radiante. E aí, essa devolutiva, esse feedback da família com o aluno, gente, motivou todos os professores, né? E motiva. E aí a gente quer fazer mais, a gente pensa em coisas realmente para a necessidade da criança e vai fazendo. E logo depois você consegue esse engajamento. Então, eu vejo que o nosso trabalho é com seres humanos, então nós temos que entender que cada um é cada um na nossa realidade, que são necessidades diferentes, necessidades no sentido da criança com deficiência, mas também necessidade familiar, cada família é uma. E o contexto em que essa educação, né, esse ensino remoto, ele vai acontecer, os contextos são diferentes. Mas eu acredito que se a gente, até o momento, a gente estabelecer esse engajamento, esse acolhimento, esse olhar, essa empatia para todos esses aspectos, a gente consegue aos pouquinhos ir conquistando esse espaço. Ai, com toda certeza, Renata. Quando você falou, eu me vi. Ah, quando vem a primeira resposta, né? É fantástico, porque é ter a questão da aparente não aderência. Então, vamos começar assim a tratar a questão da aderência como aparente não aderência, porque nós só vamos conseguir delimitar, né, se teve aderência ou não, principalmente no retorno das atividades, com a devolutiva física do que foi feito pelas famílias, né? Então, a questão da não aderência é tratar com a aparente não aderência e ver a não adesão como espaço de conquista mesmo, como a Renata diz. Dá vontade de fazer vários posts com as frases. Depois eu vou pegar e colocar virar alguns, viu? Mas reflete muito do que a gente pensa. Por isso que é bacana esse bate-papo inclusivo, que às vezes a gente pensa, tá lá dentro da cabeça, mas a gente não sabe o como dizer. Daí vem uma colega e vem e fala, pimba! Muito bom isso. No meu ponto de vista, em relação a possibilidades aí dessa aparente não aderência, né? Muito dela está ligado à questão do acesso à internet, né? A questão tecnológica. E além do acesso, é a questão desse pensamento, dessa atitude em aliar a tecnologia à educação. Porque muitas famílias podem estar presas no pensamento de educação papel-caneta, né? Então, quando se vê numa situação onde tem que usar a tecnologia a favor da educação, pode ser que isso traga alguma dificuldade para a realização das atividades remotas, né? Aí a Renata também citou uma questão que é muito importante, a dificuldade dos pais em orientar.
né? Essa dificuldade na orientação, ela fica muito clara em determinados casos, por isso que vai depender muito da forma que selecionamos os procedimentos e as ferramentas utilizadas, né? Mas aí a gente vai voltar a falar sobre isso. Mas uma das possibilidades é a dificuldade dos pais em orientar. Então, para evitar a frustração de não conseguir orientar o filho, então eu me esquivo das atividades enviadas, né? Então, pode ser uma possibilidade. Uma outra grande possibilidade da aparente não aderência é a conciliação da rotina de trabalho da família com a rotina de estudos da criança, né? Às vezes, a mãe, o pai trabalham, a criança fica na responsabilidade de outra pessoa, às vezes é a avó, que não, naquele momento não vai conseguir fazer com a criança as intervenções necessárias, então o pai e a mãe vai chegar tarde e não vai conseguir fazer naquele dia, né? Então pode ser que vai ter um dia específico, como a Renata comentou, que vai conseguir fazer essa atividade, né? Mas pode ser que essa devolutiva não chegue para a gente, mas que a atividade foi feita, né? A proposta de aprendizagem, qual foi a condução pedagógica que você deu para essa família em específico. Então, reforçando, uma também possível dificuldade aí dessa aparente não aderência, para que aconteça essa aparente não aderência, é a dificuldade em conciliar o trabalho. Até mesmo se a gente parar para pensar, com a abertura do comércio, com essa flexibilização, né, muitas mães voltaram ao trabalho, né, e as mães que estavam abarcando aí a questão pedagógica das crianças voltaram às suas posições profissionais, né, quando não estavam fazendo essas atividades de forma remota dentro de suas próprias residências, né? Então, é um fato muito relevante para essa questão da possibilidade de não aderência, né, da aparente não aderência. E um outro fato muito relevante é a questão da disponibilidade mesmo quando a família tem acesso à internet, acesso a um aparelho de celular, mas a quantidade de filhos, né? Tenho 3 filhos em idade escolar. Como que eu vou conseguir organizar o tempo para que essas atividades sejam realizadas com as crianças, né? Então, a questão dessa organização da família, ela fica, sim, muito difícil para as famílias conseguirem conciliar seus filhos, quando tem mais de um filho, em idade escolar. Às vezes, sendo de redes diferentes, os horários podem coincidir, né? Então, um dos impedimentos pode ser também a questão de mais de um filho participando de ensino remoto, do ensino remoto. E também, pessoal, quero alertar para uma questão, que eu fiquei pensando muito, viu, Renata? Fiquei pensando. A questão de casos especiais em relação à vulnerabilidade social, né? Existe essa demanda, ela precisa muito da nossa atenção, muito. Eu pensei numa frase, né? Eu achei muito, foi difícil para mim pensar nela, mas eu vou falar aqui para vocês. Aí vocês veem se o tom foi bom ou se não foi, né? Mas eu pensei na frase o seguinte: como que eu vou conseguir fazer a educação acontecer do meu filho se eu estou com fome? Então, eu fico até... Porque essas questões, nesse momento da pandemia, a questão de emprego despencou, muitas famílias tiveram perda de emprego, se vivia de uma forma, como se diz, autônoma, também isso despencou, muitas famílias sem renda, famílias que não conseguiram aderir à questão aí dos programas sociais dos governos, né? Ficou muito impedido, algumas pessoas não conseguiram, mas não é esse o caso. Mas como pensar na educação em si quando eu não tenho o que comer dentro da minha casa e eu estou com todos os meus filhos todos os dias na minha casa?
Com certeza, quero ressaltar aqui a grande importância da ação da Prefeitura de Jacareí em relação à merenda. Tem ações do governo do estado também em relação ao valor da merenda que foi disponibilizado para as famílias, mas em muitos casos, essas famílias precisam de muito mais apoio, e aí vai a importância que a Renata também comentou, de uma rede colaborativa de vários setores do município que auxiliam essas famílias. Mas isso também é um caso especial em relação à aparente não aderência ao ensino remoto, né? É a questão desses casos especiais de famílias de alta vulnerabilidade, não é mesmo? Então, esse foi os pontos que eu ressaltei aqui. Vou tentar dar uma olhadinha aqui nos comentários. Pode É, falar. então, Raul, é importantíssimo, porque assim, a gente, desde o início, quando iniciou esse cenário, a nossa preocupação maior enquanto professor, enquanto ser humano, é exatamente como atingir esses alunos, né? Como é que a gente vai conseguir? Porque, por exemplo, na nossa rede a gente tem um programa que auxilia as crianças com dificuldades e transtornos específicos de aprendizagem. E uma parcela dessas crianças que eram atendidas presencialmente, que hoje está de modo remoto, é porque a gente tem uma parte, né, que são os alunos, né, que passam por vulnerabilidade e violência. Então a gente não pode esquecer assim, desse público, né? E as escolas, elas se organizam muito com relação a isso, né? Porque como eu estou diretamente às vezes com os professores e que tinham contato presencial com esses alunos, e a gente já estabelecia uma rede aí de apoio para esses alunos, buscando, né, os grupos que a gente tem dentro da nossa cidade e do nosso sistema aqui na rede de ensino, essas redes de apoio, elas estavam engajadas, mas elas continuam engajadas agora nessa questão remota. E a gente precisa buscar. Então, quando o professor ele vivenciar uma situação como essa, ele precisa entrar em contato com a equipe diretiva da sua escola né, e fazer isso com que se tenha um direcionamento para o acolhimento mesmo dessa rede que já existe para essa família. Porque, como você falou, né, a fome, e aí eu vi vários posts aqui da galera, a fome dói, Vivi, como você falou, né, você comentou aqui. E vários outros posts aqui, em comentários, no sentido de que isso impacta a aprendizagem demais, diariamente, né? A gente, presencialmente, a gente verifica tudo isso, né? A gente observa que os nossos alunos, naquela sala de aula que a gente tem, muitas vezes alguns estão lá e a gente tem que fazer alguma coisa até antecipadamente quando esse aluno adentra o portão da escola, porque ele está com fome, né? E aí a gente verifica que não tem como. Quantos professores aí que estão nos assistindo, e diretores e coordenadores, têm o seu pote de bolacha, né? Tem o seu potinho lá, o seu, vamos dizer assim, recurso, quando a gente verifica que a criança está precisando de alguma coisa ali, né? Com todo cuidado e carinho. Mas isso é imprescindível pensar em todos. E isso é educação inclusiva, né? Quando a gente pensa em todos, a gente está falando aqui específico dos nossos alunos, público-alvo da educação especial, mas quando a gente fala inclusiva, nós estamos pensando na educação inclusiva em todos, né? E aí a gente tem que se deparar com essas situações. Nesses momentos que a gente entrou, eu tive vários pedidos de ajuda no sentido de realidade de alguns alunos, né? Dos professores que eu sou formadora. E a gente teve que buscar essa rede de apoio. E foi sendo resolvido. Mas a gente sabe que é uma parcela muito grande, um número grande, né? Que precisa dessa ajuda. E aí não se sintam sozinhos, não se sintam incapazes frente a isso, né? Porque a gente tem
eu consegui engajamento com instituições religiosas, consegui com a nossa rede de apoio, né, da nossa secretaria. Então, assim, a gente tem essa rede de apoio. Às vezes é um desconhecimento mesmo que as pessoas têm. E a gente se vê professor muitas vezes sozinho, né? Mas a gente tem que pensar que não está. Então, a gente tem uma rede de apoio, né? A própria escola é a nossa rede de apoio primária, e depois a gente vai, as pessoas que estão ali, né, gestando essa escola, elas vão buscar, elas sabem onde estão essa rede de apoio. Então, é importantíssimo a gente buscar. A gente não consegue, professor que é engajado, a gente não consegue dormir sabendo que uma história dessa não está resolvida. Pelo menos eu não conseguia dormir quando os meus professores traziam, enquanto eu não buscasse algo já engajado para o outro dia de manhã e saber que essa criança, a família estava indo lá e estava resolvido, né? A gente não consegue dormir tranquilo com essas situações, né? Mas a gente precisa buscar esse engajamento, né? Dessa rede de apoio. Ah, muito obrigado, Renata. Isso serve para a realidade, né, do município de Jacareí, em específico, mas temos aqui, então, mas muito, muito importante o que você trouxe de grande utilidade, Renata, para os professores que não têm o conhecimento. Então, essa investigação, ela vai impactar em você ter as informações referentes às dificuldades enfrentadas por essas famílias. E aí você pode se deparar com algum caso em específico que necessita de uma atenção muito especial. E aí, como a Renata deixou, bem claro para nós, educadores da nossa rede, informar a nossa gestão, nosso diretor, nosso coordenador, do caso observado para que seja investigado de uma melhor forma e para que seja atendido da melhor forma possível, né? Mas também os professores de outros municípios, de outras redes, cabe a mesma informação de buscar se no seu município tem apoio desse tipo de apoio às famílias de alta vulnerabilidade ou situações emergenciais, né? E o que o seu município, o que a sua rede de que forma que ela se organiza para atender a essa demanda que precisa muito da nossa atenção. Isso não só das crianças com deficiência, mas sim de todas as nossas crianças, todos os nossos estudantes e todas as famílias, né, que estamos atendendo nesse momento. Muito obrigado, abrilhantou, viu? Muito obrigado mesmo. Agora, a gente falou as possibilidades dessa aparente não aderência, né? E agora, para a gente começar a conversar um pouquinho, Rê, em relação a possibilidades de estratégias para engajar essas famílias, né? Essas famílias que têm aparente não aderência, como que nós conseguimos engajá-las? Ou na tentativa de engajá-las, certo? Acho que a gente pode retomar alguns pontos no sentido de que para que exista esse engajamento, a gente precisa ouvir os motivos dessa família quando não tem, né, esse retorno, esse feedback, acolher, né, lembrar do espaço de conquista. Teve uma professora que comentou aqui, é um espaço de oportunidade, sim, é um espaço de oportunidade para nós, da educação especial inclusiva. Quando a gente verificar que não tem uma aderência por algum motivo, que seja de recursos, a gente buscar dentro do município que nós estamos essa rede de apoio. Quando não, quando for algo que a gente percebe que é da rotina, que é medo, né, gente? Que é uma ansiedade da família, muitas vezes, em querer, mas ter medo de executar aquilo, né? Então, a gente conseguir fazer essa escuta e, de uma certa forma, começar aos pouquinhos esse engajamento. De que forma? Né? A gente não pode ter esse olhar de julgamento para a família, né? De que, olha, não
tá vendo? Eu mando, não vou. Não, não é isso, né? O professor de educação especial e professor algum tem que ter esse pré-julgamento da família, porque a gente não sabe o contexto que tá. A gente não sabe que em contexto essa criança está inserida, esse aluno nosso está inserido, e nem a família. Por isso que quando a gente se aproxima e a gente faz a escuta, a gente consegue delinear quais são os passos em que eu vou mediar isso, né? Então, não dá naquele dia, posso tentar no outro dia? Vamos combinar assim? Pelo WhatsApp, vídeo chamada, fica mais à vontade, então vamos fazer assim? Não, não é assim. Posso gravar? Vou gravar um vídeo aqui, vou enviar, daí você me dá o feedback. E aí, às vezes, começa a partir de um vídeo que você enviou e essa família começa a tirar fotinho e mandar para você. Aí vem os áudios com as dúvidas, mas como que eu faço aqui? Como que eu faço ali? Então, vai nascendo aí o engajamento. Eu percebo muito que, às vezes, tem professores que acabam ficando com medo de conquistar esse espaço. Um medo que às vezes, paralisa você de te dar um passinho a mais. E a gente tem que perder esse medo, né? Porque eu sei que é difícil, para nós também, no olhar do professor, parece que a gente está invadindo um espaço, né? Mas não, a gente está conquistando. Então vamos mudar esse olhar para conquista mesmo, né? Então, quando a gente escuta aquela mãe com todas as dúvidas, as dificuldades dela, a gente já está fazendo o acolhimento. A partir dessa conversa, a gente conquista muita coisa com o familiar. O familiar, ele vai te dizer o que é que está acontecendo e você vai percebendo quais são os motivos dessa não aderência, né? E a partir dali eu já estabeleci uma comunicação. E esses vínculos, eu penso muito quando a gente fala de educação remota, ensino remoto, eu penso muito em vínculos, na conquista desses vínculos. Os vínculos, gente, a gente precisa estabelecer, porque esse é o momento em que nós estamos precisando. E como é que uma mãe, um familiar, não vai te escutar, não vai te aderir se você escutar ele primeiro, né? Então, eu acredito que são estratégias, são posicionamentos que a gente tem que ter frente a essa não aderência. Primeiro passo, eu acho que começa com essa conquista de espaço e vínculo, né? E depois é um trabalho de fortalecimento desse vínculo, que tem que ser estabelecido. De que forma? Você, professor especialista, você sabe bem como conquistar a criança e o familiar, né? Então, vai colocando situações concretas. Quando a gente pensa na educação especial, a gente pensa muito nesse momento que atividades funcionais, elas são primordiais para essas crianças em casa, né? Então, pensar em atividades, focar logo depois dessa conquista do vínculo, estabelecer uma rotina em que tenha situações funcionais para essa criança, né? Então, a gente já está estimulando essa criança em situações vivenciadas em casa, na rotina, que são simples, mas que são primordiais para o desenvolvimento dela e para a autonomia dela. Então, é bacana focar nisso e aí a gente vai mesclando, né, com as atividades adaptadas, com os jogos, brincadeiras, jogos de família, que a família participe, né? Isso é importantíssimo. E aí a gente tem os nossos alunos que necessitam, às vezes, de tecnologia assistiva, vão precisar de outros recursos, e que muitas vezes são recursos concretos, né? Então a gente precisa iniciar esse processo. Olha que gostoso quando a gente chegar no processo aí de engajamento, de vínculo estabelecido. Depois a gente vai fazendo essa, vamos dizer, manutenção, essa validação. Eu acho que essas são as possibilidades. Um outro ponto importante que eu penso de todas essas possibilidades que nós temos é que a gente precisa também valorizar os nossos alunos e a produção deles, né? Então, quando a gente valoriza aquilo que ele fez, aos olhos de quem não acompanha o histórico desse aluno, é pouco? É uma atividade que foi feita, mas assim, para nós que acompanhamos o desenvolvimento, o contexto dessa criança, a gente sabe que foi muito,
né? E quando esse aluno ele tem autonomia frente àquela atividade que a gente fez a mediação e que o pai apoiou, nossa, é gratificante ver que ele conseguiu realizar. Então, por isso que eu acho que as atividades funcionais, elas são um início de conquista de vínculo e depois a gente vai, né, mudando as nossas estratégias, mas sempre agregando a isso. Acho que são possibilidades, Raul. Ai, muito obrigado, Renata. É, muito do que você trouxe, aí vai se emaranhando com pensamentos que eu também compartilho, né? Que aí a gente pode só explorar de uma de menor tempo aí, né? Na questão de escuta humanizada, né? A gente se aproximar dessas famílias, escutá-las e assim a gente conseguir promover essa aproximação e depois que conseguiu o primeiro contato, como a Renata nos trouxe, além da nossa de estarmos ficarmos tão felizes com essa aproximação das famílias, é aproveitar e fortalecer. Muito importante isso que a Renata nos trouxe, que é a questão da conquista e quando houver essa aproximação, o fortalecimento dessa comunicação com os pais e aproveitar esse momento para escutá-lo, né, para entender a realidade dessas famílias, para conseguir atingir o objetivo que é a educação chegar à nossa criança com deficiência ou não. Né? O objetivo é que a educação chegue para as nossas crianças. Eu pontuei alguns casos aqui de informações gerais, mas assim, eu não vou adentrar nos assuntos, porque já abordamos de alguma maneira durante a live, ou abordamos em algum outro momento nas outras lives, né? Mas num contexto geral, ou que muitas pessoas já estão falando nesse sentido, né? É a questão da escolha da ferramenta, né? Qual ferramenta que estamos utilizando, porque não é o momento da gente, vou utilizar o WhatsApp, vou utilizar o Skype, muitas ferramentas ao mesmo tempo, isso dificulta mais o trabalho. Então, a escolha de ferramentas mais simples acaba sendo ideal para o momento. Então, isso pode facilitar o estabelecimento da comunicação com as famílias, né? A redução desses canais de comunicação, a concentração, né? Concentrar a comunicação em um determinado canal. Outro ponto importantíssimo, alguns casos nos pedem a flexibilização do horário. A Rê também abordou a questão da intensidade que nós temos que ter em relação a se colocar no lugar do outro, da empatia, né? E aí eu vou chegar e pensar assim, não, eu não vou fazer nesse horário porque não é o meu horário de trabalho. Eu acho que não é o momento para a gente pensar dessa forma. Não conheço nenhuma realidade que aconteça, mas eu digo que é esse pensamento, né? Não, vou fazer o meu trabalho somente no horário a que está destinado. Nesse momento, nós precisamos flexibilizar, porque às vezes aquele pai ele consegue em determinado horário e para ele seria o ideal que fosse uma videochamada, né? Ou mensagens gravadas. Tudo bem, não pode ser no horário que a família quer, mas eu posso gravar, combinar que vai ser mensagens gravadas, né? Gravando, explicando a atividade, o como vai ser, mas a questão da flexibilização dos horários de atendimento aí, eu acho que merece nossa atenção. E quando isso é feito, a gente ganha essa família, né? Quando você flexibiliza, você demonstra que você entende a realidade do outro, que você está apoiando o outro e que você está preocupado com a educação daquela criança e o desenvolvimento dela. Então você ganhou essa família. E aí a questão do fortalecimento vai ser essa questão da flexibilização do horário, né? E você garantir que essa atividade chegue para essa criança da melhor forma dentro da sua própria rotina. Às vezes eu não consigo fazer uma videochamada fora do horário, mas eu consigo enviar vídeos gravados. Ou eu consigo outra estratégia, que daí vai depender do professor. Mas estar aberto à flexibilização do horário, né? Outra questão
É muito interessante isso aqui, a questão das mensagens escritas em aplicativos de mensagem instantânea. Eu já comentei em outro momento, a questão das mensagens escritas, elas são muito frias. Eu acho mensagens escritas, elas mais frias, né? Elas não dão o tom do que nós estamos querendo dizer, né? Não tem o nosso tom de voz, a nossa expressão facial para contribuir na comunicação da forma como nós queremos. Então, às vezes é bacana, em vez de mensagens escritas, mandar pequenos vídeos, né? Pequenos áudios também, porque já no tom de voz já consegue entender o pai, a família, consegue entender qual que é a nossa proposta e de que forma que estamos dispostos a desenvolver aquela situação de aprendizagem e a forma que estamos recebendo essas famílias. Então, eu acredito muito nessa questão dos vídeos e de pequenos áudios para poder facilitar essa comunicação com as famílias que aparentemente não aderem ao ensino remoto. Tá bom? Outra dica que a gente pode aproveitar aqui, a Renata também falou que é a questão da escolha das atividades, né? Porque às vezes a gente conseguiu ganhar o pai, né? Trouxe ele para perto, está fortalecendo o vínculo, mas promove uma situação de aprendizagem onde precisam de muitos materiais, onde demandam um tempo muito grande para esse pai ter que preparar o material para poder realizar com a criança. Então esse momento é do menos é mais, né? Como a gente já falou, em outros momentos, para a Marta Fernandes, foi uma fala muito bacana em relação ao menos é mais. Então, atividades e procedimentos muito claros e muito objetivos, direto, que atendam à habilidade necessária para o desenvolvimento essencial da nossa criança com deficiência, com dificuldade de aprendizagem ou não, mas que atenda a sua necessidade, a sua proposta pedagógica, a sua proposta de aprendizagem, mas de uma forma muito clara, muito objetiva e que não gere custo para essa família. Isso é essencial. E aí pensar no tempo também que essa família vai ter para preparar esse material. Então, quando eu consigo reduzir tudo isso, é mais chances de eu conseguir engajar essa família nas atividades propostas. Mas aí tem o contraponto. Eu tenho que também estabelecer essas situações de aprendizagem que a família também não julgue desnecessárias. Então, temos que iniciar com uma explanação simples para essa família, garantindo a importância daquela atividade para o desenvolvimento da criança. Certo? O porquê de fazer determinada atividade, mesmo que ela pareça simples aos olhos do pai, ou da mãe, ou do responsável. Porque para a criança não é simples. Para aquela criança é um desafio. Né? Então temos que deixar tudo muito claro, mas usando de uma objetividade e uma clareza muito grande. Então tudo tem que ser muito objetivo para esse momento, para garantir a participação dessas famílias. Canais de comunicação sempre abertos, a transparência em tudo que está sendo feito, né? Isso é muito importante para esse momento. Deixa eu só ver minha colinha aqui, alguma informação mais importante. Eu vi um exemplo, foi a minha querida Nádia, minha amiga, eu vi no Face dela. Aí eu fui pesquisar para ver, né? É uma escola de educação infantil em São Paulo. Eu trouxe aqui para vocês. Depois eu posso colocar o link nos comentários para vocês verem a reportagem. Achei de uma sensibilidade muito bacana. O Centro Educacional Infantil na Vila Inglesa, lá em São Paulo, eles promoveram um pacotinho de amor, né? Então, uma professora sugeriu lá a questão de como é gostoso receber uma carta, o quanto a gente gosta, né? Ainda mais nesses tempos onde a tecnologia está muito mais evidente, muito mais em alta, mas a questão de recebimento de uma correspondência, de uma carta. E aí, desculpe, eles realizaram lá pacotinhos de amor. Então, nesse pacotinho vão livrinhos, fotos da criança, aquilo que for de significativo para aquela criança, e eles enviaram via motoboy,
respeitando lá as normas necessárias para essas entregas, e principalmente em relação às famílias que não, que aparentemente não aderem ao ensino remoto, que estão apresentando algumas dificuldades. E o bacana aqui nessa reportagem é que é um esforço bastante grande para a preparação, o carinho, a demonstração para essa família da preocupação com as crianças, né, para que esse material chegue até a família, para facilitar a questão do engajamento e para que as famílias percebam o quanto eles são importantes para a comunidade escolar onde esse fato aconteceu, né? E mesmo assim, muitas famílias não responderam se receberam ou não. Então, essas famílias provavelmente receberam, provavelmente estão fazendo uso e gostaram muito de receber esse pacotinho do amor, mas não deram a devolutiva no momento em que era esperado. E vale essa reflexão, né? Então, eu não digo como sugestão, mas eu acho que é para a gente refletir que estratégias que nós podemos escolher diante da nossa realidade para conquistar, para demonstrar a nossa força para que essas famílias estejam conosco. A importância dessas famílias para nós, enquanto escola, enquanto promotores dessa educação para esse aluno, tendo deficiência ou não. Então, vai caber em relação a cada realidade de que forma que podemos atingir aqueles que mais precisam da gente nesse momento, né? Então, é por isso que eu trouxe essa questão do pacotinho de amor, que depois eu vou disponibilizar. Obrigado, Nádia, que eu vi no seu Face. Eu gostei muito, né? Mas eu achei muito bacana para compartilhar com vocês, porque vai depender muito da realidade de cada unidade escolar, de cada grupo de professores, para que consiga, de alguma forma, minimizar. Temos aí praticamente um bimestre pela frente, né? E desejo a todos um bom trabalho, que o bate-papo inclusivo esteja sendo um espaço para reflexão, como já dissemos no começo, não temos respostas, porque para esse momento não se tem todas as respostas, se tem reflexões e ações. A partir do momento em que há reflexão, a gente parte para a ação e com certeza vai conquistando ainda mais aquilo que cada grupo de professores deseja para o desenvolvimento das suas crianças. Estamos chegando ao fim da nossa live, nessa live tão gostosa, essa conversa tão bacana, tão leve, com muitas reflexões, porém muito leve, e desejo muito aí que vocês estejam aproveitando. Então, estamos finalizando, tá bom, pessoal? Logo depois que terminar, vai ter o link embaixo para a gente dar a certificação para vocês, tá bom? Aí, um pouquinho de paciência até a gente conseguir fazer essa certificação chegar até vocês por e-mail, mas eu vou colocar o link da participação. Tá bom, Renata, também? Estamos finalizando. Quero agradecer você muito por ter aceitado o convite de participar. Sabia que você traria um olhar muito especial e muito profissional diante desse tema tão importante para esse assunto, porque com o andar, né, o tempo de distanciamento social, as nossas reflexões elas foram se alterando a cada semana, a cada mês, as nossas preocupações foram mudando, né? E a gente conquistando cada dia uma conquista diferente. Mas muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo muito gostoso e eu gostei muito e com certeza contribuiu para a minha própria reflexão e a minha própria prática vai ser mudada a partir dessa conversa que tivemos hoje. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, trocando ideias. A gente não aprende sozinho, a gente aprende de modo colaborativo, né? Aproveitando, eu digo para os professores que aproveitem a ferramenta do Google Forms, façam desafios para os nossos alunos, peçam para os diretores das suas escolas
colocar esses links de desafios no Facebook, encaminhar para o WhatsApp dos professores, para que os professores possam, né, disparar isso também. Para que a gente possa trabalhar a atenção, concentração dos nossos alunos de uma forma geral, todos precisam. Eu tenho que parabenizar, nesse sentido de Google Forms, os meus professores da nossa rede, que são os professores do programa Oficina de Aprendizagem, que fizeram vários forms, colocando vídeo com desafios. Está disponível nos cadernos do POA da nossa rede. Então aproveitem, quem quiser entrar lá também para verificar, tem cadernos maravilhosos lá com conteúdos, com sequências de 1º ao 5º ano, educação infantil, artes, tem proposta maravilhosa, educação física. Então, assim, acessem, que tem muitas ideias para a gente, para o nosso trabalho. E para finalizar, eu e o Raul, a gente tem uma surpresa para vocês, no sentido de uma ferramenta que pode nos ajudar no sentido de estudo e troca de experiência colaborativa em educação especial inclusiva. Nós criamos um Facebook. O nome desse Facebook está intitulado de Ciclo Colaborativo em Educação Especial e Inclusiva. Nesse espaço, né, nessa página do Facebook, nós vamos compartilhar e queremos a participação de vocês, colegas da Educação Especial e Inclusiva, colaborando conosco, porque sozinhos a gente não consegue alcançar o que é preciso para os nossos alunos de forma efetiva. A gente precisa do trabalho colaborativo dos nossos profissionais da educação, da escola, mas a gente sabe que muitas vezes aqui a cidade vizinha tem uma prática fenomenal. No outro estado tem uma outra que pode contribuir muito para o momento que nós estamos passando. Então a gente fez esse Facebook e aí a gente conta com a colaboração de vocês e participação de vocês. Né, Raul? Nós vamos seguindo de forma colaborativa. Por que ciclo? Porque o ciclo ele não tem fim, né? Ele continua e ele continua renovando e a gente precisa se reinventar agora nesse cenário. Então, nós convidamos vocês a participar conosco dessa iniciativa e lá nós vamos continuar nos reinventando num ciclo formativo, colaborativo da educação especial e inclusiva. Ai, Renata, né, essa proposta, espero que todos vocês abracem para que possamos construir juntos, compartilhar saberes, práticas, que com certeza um vai auxiliar o trabalho do outro, né? É uma questão, a educação especial, propriamente dita, a educação em si, mais a educação especial, ela é feita às muitas mãos, né? Isso eu vou dizer em especial da educação especial. Nós precisamos desse momento de união, de fortalecimento do corpo docente mesmo, da educação especial e inclusiva, em relação à busca de possibilidades para os nossos alunos. E como a Renata disse, é um ciclo que não se acaba. Então, vamos começar agora, depois você coloca, Rê, o link Sim. também do Facebook. A gente inicia com essa postagem já da live e a tradução, né? Também. E a tradução. E também, será que os links desses desafios não pode colocar nos comentários? Podemos. Então a gente coloca, né? Todo mundo aí conhecer esse trabalho tão bacana, mediado, acompanhado pela professora Renata Rossi, pela especialista Renata Rossi, junto aos profissionais daqui do município de Jacareí. Muito obrigado mais uma vez, Renata. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão conosco nessa noite, nesse nosso bate-papo inclusivo, que o intuito é para reflexão.
né? Sempre estarmos refletindo e construindo juntos pensamentos para a educação e, em especial, para a educação especial e inclusiva, tá bom? Então, muito obrigado, Renata, mais uma vez. Obrigado a todos. Boa Imagina. noite. Boa Parabéns para todos noite. os profissionais da educação. Com toda certeza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.